Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa e dessa vez para falar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, uma estreia muito boa, não é mesmo, Pedro? Olá, galera, copeirinhos e copeirinhas, e começamos um vídeo muito felizes com a vitória brasileira. Grande atuação da seleção brasileira. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, depois a gente analisa toda a primeira rodada, ali os grupos, como que está a situação de cada grupo. Mas vamos falar do Brasil primeiro. Uma atuação, um primeiro tempo difícil, né, Pedro? Acho que a seleção teve dificuldades, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. A seleção da Sérvia encaixou muito bem a marcação, estava muito bem, muito forte fisicamente e dificultou o jogo do Brasil. E também teve essa questão da ansiedade, que é algo normal numa estreia de Copa do Mundo, mesmo como uma seleção brasileira. No segundo tempo, a gente viu uma Sérvia que cansou e por isso abriu bastante espaços, e as estrelas do Brasil, vamos dizer, se aliaram e resolveram é, resolveu conspirar tudo a favor. Os grandes jogadores que a gente esperava que resolvessem de fato o jogo para o Brasil acabaram resolvendo. Neymar tem um segundo tempo muito bom, Vinícius Júnior tem um segundo tempo muito bom, e Richarlison brilhou com 2 gols. O Rafinha foi um jogador que teve alguns erros individuais no primeiro tempo, cresceu muito na segunda etapa. Os meias apareceram bem também, o Casemiro chegando, criando finalizações, o Alexandro, que é um lateral mais defensivo, apareceu bem ofensivamente também. A seleção como um todo cresceu e para mim foi um segundo tempo quase brilhante. Porque se a gente for analisar as finalizações, por exemplo, o Brasil finalizou 22 vezes no jogo, 18 no segundo tempo. Então foi um segundo tempo muito criativo, de um domínio muito grande, onde a seleção impôs muita dificuldade à Sérvia e poderia ter feito 3 ou 4 gols ali tranquilamente. Então uma estreia para se empolgar. É uma estreia muito que gera bastante otimismo na gente, apesar da questão das lesões que preocupam um pouco, mas a gente viu um time que jogou muito bem, soube criar espaços quando a Sérvia dificultou muito o jogo, principalmente na questão física. E a gente precisa falar do principal nome da seleção nesse primeiro jogo e para mim o principal nome da rodada que é o Pombo Richarlison. Exatamente. Fez uma partida extraordinária, brigando com os zagueiros, segurando bola e, o melhor, fazendo os 2 gols. O primeiro, oportunismo de centroavante, um gol típico de centroavante, e um segundo gol ali que foi genial, ali, um voleio incrível. Um segundo gol que a gente pode até botar na listinha do Puskás. Para mim, eu já, igual a gente tava brincando no off, para mim é jogador da rodada e gol da Golaço da rodada rodada, já foi um gol definido, né? incrível. A gente, inclusive, estava assistindo a partida aí num dos parceiros nossos, que é a Ravenna Beach Tennis. Bastante gente lá acompanhando a partida e todos ficaram abismados com o gol. Foi um golaço e, assim, atuação incrível do Richarlison começando a Copa com o pé direito. Mas vamos agora projetar os grupos, Pedro. A gente falou aqui um pouquinho da seleção brasileira. Vamos começar pelo grupo G, que é o grupo do Brasil, depois a gente segue a partir do grupo A e vamos até o final. Mas falando aí do grupo do Brasil, vitória do Brasil, 2-0 sobre a Sérvia, no que parece ser o adversário mais difícil desse grupo, né? Para mim foi o jogo dos melhores times do grupo. De fato, para mim a tendência é que Brasil e Sérvia de fato avancem. Suíça e Camarões fizeram um jogo bem ruim, um jogo ali que entregou pouco para quem quer estar nas oitavas de final. Então, Suíça e Camarões podem em algum momento ali tirar ponto ou até surpreender? Podem, mas a tendência é que não e que o Brasil siga ali fazendo seus 9 pontos na rodada e a Sérvia, que perdeu o primeiro jogo, acabe, vamos dizer, confirmando uma classificação ali em segundo do grupo, ganhando os 2 jogos restantes. Ainda falando sobre o Brasil, falando sobre esse grupo, uma questão que preocupa a gente é as lesões do Danilo e principalmente do Neymar. Os dois saíram machucados da partida, a gente ainda não tem uma análise mais profunda do que realmente sofreram, então são questões a serem analisadas a partir de agora. Acredito que para a primeira fase não vai influenciar tanto, mas a partir das oitavas pode ser um problemão. Sem dúvida, a questão do Neymar é ver se está disponível para os próximos jogos, em que condição. Danilo, frente ao Daniel Alves, tem uma alteração considerável. Então, a gente tem que ver como esse time vai se desenhar tendo os 2 jogadores disponíveis, tendo apenas um,
ou não tendo nenhum, mas isso é uma questão que o tempo vai dizer e principalmente os exames vão dizer pra gente. Na questão do Neymar, o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Glasmar, ele trouxe há pouco a notícia de que o Neymar teve uma entorse, a gente não sabe qual o grau dessa entorse, qual o grau dessa lesão. Ele falou que o local está muito inchado e precisa desinchar para fazer um exame mais detalhado, saber qual a situação nesse sentido. Então, é um problema e a gente vai ter que achar se o Neymar eventualmente desfalcar a seleção em algum jogo, como vai substituir essa peça. Se vai colocar o Rodrigo como meia, uma função que ele já fez no Santos, no Real Madrid, vai trazer o Paquetá para essa função, vai colocar o Everton Ribeiro, que já fez isso no Flamengo, no Coritiba, no Cruzeiro. Então, tem algumas opções ali, mas que mudam um pouco a característica do time. E na questão do Daniel Alves para o Danilo, muda mais ainda. É você substituir um jogador que tem um jogo muito mais de meio-campista, o Daniel Alves avança e deixa, vamos dizer, pro volante ou pro lateral esquerdo terem mais esse trabalho de marcação. Ele é um cara que avança bastante, bem agudo, frente ao Danilo, que é um jogador de, até pela idade, consegue ter bastante mais movimentação. E também não estaria descartado ele manter o time com o mesmo estilo e optando com o Militão sendo lateral, que é uma função que ele faz no Real Madrid e já sabe fazer muito bem e em alguns momentos pontuais já fez no Real Madrid. Segurando talvez o Militão, ele jogando como um lateral direito, quase um zagueiro pela direita, talvez liberando um pouco mais o Alexandre. São alternativas que a gente que o Tite vai ter que pensar para a equipe caso Neymar e Danilo sejam desfalques para os próximos jogos. Mas vamos falar agora dos outros grupos, começando pelo grupo A, Pedro. Para mim, o grupo A foi também um caso onde as duas principais seleções já se enfrentaram na primeira rodada. Senegal acabou perdendo para a seleção holandesa, mas com um grande nível de jogo. Então, eu até imagino que Senegal vai vencer o Equador e vai vencer o Catar, vai ser de fato o segundo do grupo. Holanda fez um jogo efetivo e um jogo de bom nível técnico. Então, aparentemente, a gente já tem aí os dois que vão avançar. Qatar foi um jogo que, para ser ruim, tem que melhorar bastante. A E gente o até Equador só esperava ganhou porque é o Qatar. a gente até esperava que o Qatar fosse uma equipe ruim, uma equipe mais fraca, mas foi muito mais fraca do que nós esperávamos. Vai ser uma atuação bem aquém. O Equador dominou completamente, criou várias situações. E olha que o Equador não é uma equipe tão criativa, é uma equipe conhecida mais pelo setor defensivo e venceu com tranquilidade. Até se tivesse forçado mais, poderia ter feito um placar superior. Mas vamos para o grupo B, que é um grupo que, assim como o grupo A, já vai ter a segunda rodada nesta sexta-feira. Um grupo com Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales e Irã. O que você viu dessa primeira rodada? Para mim, o grupo se definiu, até queimando a minha língua, que é Inglaterra e o resto. A Inglaterra sobrou no seu primeiro jogo, teve bastante dificuldades ali, algumas defensivas, abriu muitos espaços frente à seleção iraniana, mas ganhou bem e deve ser a primeira do grupo. E ali temos Gales e Estados Unidos fizeram um jogo bem pobre, uma Copa do Mundo, e o Irã que não está, não está descartado a possibilidade do Irã ser o segundo do grupo, porque analisando o nível da Inglaterra, fez um bom jogo. Então a tendência é que cresça para enfrentar Gales e Estados Unidos. Eu acho que o Irã, apesar dessa goleada, é uma equipe que pode jogar de igual para igual contra os Estados Unidos, contra Gales e, inclusive, vencê-las para buscar essa vaga. O que ficou demonstrado é que a Inglaterra está bem, pelo menos no primeiro jogo foi bem, uma das melhores aí dessa primeira rodada e parece ser muito distante dos outros nesse grupo, caminhando a passos largos para ser a primeira colocada. Agora vamos para o grupo C, onde aconteceu uma coisa meio triste, né? Foi a Argentina, muita gente esperava que ela iniciasse a competição com um jogo mais fácil, ali com uma goleada para cima da Arábia Saudita e perdeu. A situação da Argentina se complica demais, até o que eu lembrou isso muito, que a Argentina tem dificuldade matemática agora, porque vai ter jogos difíceis e jogos vitais. Então, a situação da Argentina complicou. A Arábia Saudita não sei se vai continuar mantendo o mesmo nível de entrega, vai conseguir tirar pontos também dos outros do grupo e ir para uma oitavas de final. México e Polônia. Polônia, de fato, para mim foi a que menos entregou do grupo. Foi um jogo, era jogar pro Lewandowski e esperar um milagre. Lewandowski, na única chance que teve, perdeu.
Foi um Perdeu o pênalti pênalti. defendido pelo glorioso Ochoa, o homem das Copas. E o México fez um grande jogo e talvez ele pecou na finalização, porque faltou aquele camisa 9 definidor, deixou o Jimenez no banco. Faltou ali uma questãozinha assim pro México, teve posse de bola, teve volume, mas não teve finalização. Faltou algo ali no último passe, talvez um jogador mais agudo ali no meio-campo, Faltou a pimenta. um finalizador, faltou essa pimenta mexicana. Mas é um grupo que vai ficando interessante já, vida ou morte para a Argentina, sábado, 16 horas contra o México. Um empate trágico, ainda provavelmente vai ter chance de se classificar, mas fica numa situação terrível e a derrota já vai para casa. Vamos para o grupo D agora, Pedro. Outro grupo que tinha ali duas seleções mais fortes, França e Dinamarca. Uma delas confirmou o favoritismo na primeira rodada, que foi a França. A outra, que é a Dinamarca, acabou decepcionando. O empate e o mau jogo da Dinamarca deixou a Austrália ainda viva. Apesar da Austrália ter mostrado que não tem tanta qualidade, mas numa dessa, é o mesmo caso da Arábia Saudita, pode ali acabar surpreendendo. França confirmou o favoritismo, apesar de um jogo que começa mal, mas acaba se recuperando dentro do jogo e entregando um bom desempenho. Então é um grupo que para mim ainda está aberto. É a mesma situação da Inglaterra. É França no grupo e o restante E o brigando pela resto. segunda vaga. A França, eu achei que teve alguns problemas defensivos, cedeu muito à Austrália, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu dominar o jogo, encurralou a Austrália e recuperou a bola rápido, assim como quando perdia, mas teve esses probleminhas defensivos. O que eu gostei da França foi a parte ofensiva. Criou muito, teve várias chances, teve volume, teve ali momentos de um futebol muito bom. Então, uma equipe que enfrentou uma adversária fraca, mas fez o que tinha que fazer e demonstra que é a força desse grupo. A Austrália pode brigar ali com a Tunísia, a Tunísia mostrou também até para a Austrália que se fechar bem pode dificultar a vida da Dinamarca, que enfrenta a França agora, então se colocou numa situação complicada, então é um grupo que pode ter ali suas dificuldades. Nós vamos falar do grupo E agora, que também aconteceu uma coisa chatinha, né? A Alemanha perdendo nessa estreia, com uma situação um pouco diferente da Argentina. A Alemanha jogou bem, criou muito, mas faltou efetividade ali na hora de concluir, na hora de decidir e teve problemas defensivos graves. O que a gente brincou até da Alemanha é que a Alemanha é o aluno que fez a prova boa e errou na hora de passar o gabarito. A Alemanha fazia um jogo muito bom, um jogo sólido, aí peca em dois momentos decisivos que saem os dois gols da seleção japonesa. Então, a Alemanha não é terra arrasada, longe disso, então pode vir a se recuperar nos próximos jogos. Geração japonesa realmente surpreendeu, fez um grande jogo ali, a gente pode falar, pô, bacana. E Espanha foi um verdadeiro atropelo frente à Costa Rica, que de fato é a pior seleção do grupo. Foi até constrangedor ali a questão da Espanha contra a Costa Rica, não teve finalização alguma no jogo. A Espanha com 82% de posse de bola, um domínio acachapante. Você pode falar, é a Costa Rica, mas dominou completamente, fez um jogo incrível e mostra que é uma seleção que pode chegar e tem muita força. E a gente já tem no domingo, 16 horas, um jogo decisivo, Espanha e Alemanha. Se a Alemanha perder, provavelmente vai ser eliminada. Então, uma situação grave que a Alemanha se colocou ali, até Duas porque Copas seguidas? é uma situação enrascada. Acho que a Alemanha pode vencer a Espanha, um resultado normal, assim como a Espanha vencer a Alemanha ou a gente ter um empate. A Alemanha também é muito favorita contra a Costa Rica. O problema é que o Japão deve vencer a Costa Rica se a gente levar em consideração o que vimos na primeira rodada. Então a situação da Alemanha no grupo fica complicada, porque perdeu um jogo que não podia se dar ao luxo de perder. Agora vamos para o grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Acho que esse grupo foi um grupo que talvez tenha tido o pior jogo da Copa até aqui. Esse é um grupo onde todo mundo está vivo. Bélgica venceu, mas venceu não jogando o seu melhor futebol. Canadá surpreendeu bastante, jogou positivamente. Marrocos está na briga. É nítido que está na briga. Conseguiu um ponto de uma seleção que
a gente esperava que Marrocos não conseguisse, que fosse derrotado. Então somou um ponto e tirou 2 pontos da Croácia, que é um concorrente direto. E a Croácia, que assustadoramente é o pior desempenho do grupo. Jogou muito mal, uma atuação ali fraca da Croácia. Até teve posse de bola, mas uma posse de bola muito lenta, muito improdutiva, não acelerou o jogo em nenhum momento. Não se impôs para cima do Marrocos, que é uma equipe organizada, ok, tem alguns bons nomes, como Hakimi, Ziyech, mas a Croácia é superior, a gente esperava mais dessa equipe, o que acabou não ocorrendo nesse jogo. É um grupo que vai ter no domingo Canadá e Croácia e o confronto entre Bélgica e Marrocos. Se a Bélgica continuar jogando mal, pode ter dificuldades contra o Marrocos, que tem uma defesa muito forte. Se a Croácia jogar um futebol fraco como jogou contra o Marrocos, pode ter dificuldade até perder para o Canadá. Então, um grupo que tem ainda Croácia e Bélgica como favoritas, mas tem que abrir o olho. Ia ser maravilhoso esse grupo acabar com os dois europeus eliminados. Seria ali bom para Único. o Brasil, para quem está ali pensando no título, né? Facilitaria de alguma forma. Mas vamos para o grupo H agora, Pedro? Grupo H é um grupo que de muitas surpresas também. Coreia do Sul teve dominância frente ao Uruguai, que a gente não imaginava, mesmo com o som não estando em seu melhor futebol. O Uruguai fazendo uma competição forte com a Croácia para ver quem jogou pior. O Uruguai entregando muito pouco do que a gente imaginava da seleção uruguaia. Gana fazendo um grande jogo, não venceu Portugal pelo detalhe. E Portugal, vamos dizer, sofreu demais defensivamente, talvez seja a resposta do que a gente falou no último vídeo do porquê que Portugal não joga de uma forma mais ofensiva, talvez a confiança da defesa não esteja em dia, o acerto da defesa, apesar de bons nomes. E Portugal, vamos dizer, pontuou, fez os 3 gols lá e acabou levando os 3 pontos, mas sofreu 2 gols. Preocupante. A defesa de Portugal deixou a desejar hoje. Acho que a equipe fez um primeiro tempo onde tentou se impor, mas um primeiro tempo ruim. A equipe sentiu ali talvez o nervosismo da estreia, alguns nomes ali errando muito na decisão, um jogo um pouco lento na primeira etapa. Na segunda etapa também vinha com dificuldade, achou um pênalti, Cristiano Ronaldo fez o gol, depois sofreu um empate e Gana se assanhou a partir do empate. Aí Portugal teve mais espaço para jogar, fez mais ali 2 gols com o João Félix, com o Rafael Leão e parecia que caminharia para uma goleada, mas no final o Gana faz um gol e ensaia uma pressão ali, quase empata o jogo. Então, um jogo duro para Portugal que parece ser a força desse grupo, mas tem que tomar cuidado contra o Uruguai na próxima rodada e também, por que não, contra a Coreia do Sul, que mostrou pelo menos um bom nível defensivo contra o Uruguai. Já o Uruguai eu achei que ficou só na vontade. Faltou técnica, faltou um bom dia dos principais nomes, faltou imposição em alguns momentos, então uma atuação bem abaixo do Uruguai. É essa questão até. O que diferencia, eu até brinquei Croácia e Uruguai, o que diferencia de Uruguai e Croácia é a vontade. O Uruguai a gente viu um time que não jogou bem, mas com muito esforço. A Croácia era um time apático, talvez no nível da Dinamarca de. Foram 2 times blasé em resultados que não poderiam acontecer para elas. Seguem como favoritas para a classificação? Seguem. Mas o empate foi um complicador muito grande para elas e isso pode ser uma situação difícil a partir de agora. Mas para encerrar o vídeo, Pedro, os destaques positivos dessa primeira rodada, as seleções que encantaram mais e que demonstraram que podem chegar longe, que podem brigar pelo título, que é pra gente ficar de olho. Uma favorita e uma zebra que me chamou muito a atenção. Primeiro, a favorita Holanda. De cara, a gente pode analisar que é a seleção que teve o primeiro confronto mais difícil das que venceram e venceu com autoridade. Apesar de Senegal fazer um grande jogo, mas fez algo com autoridade. Foi lá e venceu. E talvez o desempenho da surpresa seja, sem dúvida, o Japão, que ninguém imaginava que o Japão iria vencer a Alemanha e foi muito certeiro nas duas oportunidades que teve. Eu vou com destaque para favoritas do Brasil. Acho que foi uma atuação muito boa, uma atuação assim muito relevante, principalmente no segundo tempo, e contra uma boa equipe da Sérvia, uma Sim. equipe que marcou muito bem e que também saiu pro jogo, acabou não fazendo o Brasil sofrer em questão de finalizações perigosas ou algo assim, mas teve volume ofensivo, dificultou a defesa
O brasileiro ele com toque de bola, com aproximação da área, e o Brasil se comportou bem dessa forma e criou muito. Poderia até ter feito mais, então uma seleção que deu um recado muito grande. Uma seleção que é muito forte, a gente via como uma incógnita, talvez pela juventude, é a Espanha. Mas fez um jogo incrível contra a Costa Rica. Se aproveitou de um adversário fácil para fazer saldo, para criar moral também, porque um 7-0 te dá moral. Então, uma equipe para a gente ficar de olho, que passando em primeiro, com o Brasil passando em primeiro, a gente pode ter esse encontro na fase de quartas de finais. Então, vou dar esses dois destaques aí para a primeira rodada. Algum destaque a mais, Pedro? Negativo, falar um pouquinho da Croácia, que para mim é disparado o pior desempenho, e da Argentina, que se complicou e muito. Eu também coloco ali Argentina, Croácia, Alemanha mesmo jogando bem. A gente falou da Dinamarca, Uruguai, assim, foram equipes que deixaram bastante a desejar. Mas, galera, foi isso. A gente volta em breve com mais uma análise aí pós-rodada, com uma análise do pós-jogo do Brasil, para esse bate-papo legal aí sobre Copa do Mundo. Até breve. Até mais, galera!